Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um encontro, mais um momento. Vamos compartilhar conhecimentos. Eu sou a professora Maria José, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 2 AEJA, hoje a nossa disciplina é a disciplina de língua portuguesa. E em língua portuguesa hoje, pessoal, nós vamos ter a oportunidade de ampliar os nossos conhecimentos sobre a relação que existe entre as imagens e ilustrações e sobre os textos verbais. Vamos explorar os nossos conhecimentos sobre esse assunto, que é muito importante podermos fazer a compreensão. É muito importante quando formos lermos algum texto, algum livro, uma receita, um jornal, podermos analisarmos as imagens que compõem esse texto, porque elas vão nos ajudar a compreender melhor o que estamos lendo, o contexto, o texto que estamos lendo e que está inserido no nosso dia a dia. Então vamos iniciar falando um pouquinho da importância dessas imagens e da importância dessas ilustrações. Então já vamos iniciar analisando a capa de um livro, que eu já compartilho aqui com vocês. Percebam que aí nós temos a capa de um livro. Percebam que nós temos aí, né, uma ilustração de um livro literário. A autora desse livro se chama Ana Maria Machado, uma das escritoras, né, de literatura infantil. E o nome do livro é Menina Bonita do Laço de Fita. Vamos analisar essa imagem que tem na capa desse livro. Se só tivesse o tema do livro, o título do livro, né? Menina Bonita do Laço de Fita. Será que a compreensão que nós iríamos fazer seria igual ao observarmos a imagem? Percebam que através da imagem, né, podemos perceber na capa do livro uma menina com muitos laços no cabelo, que faz relação ao título Menina Bonita do Laço de Fita. Então nós já entendemos que esse livro ele vai falar sobre uma menina que tem laços no seu cabelo. Então aí já começamos a criar a história dentro da nossa própria mente, né, pessoal? Então as imagens e as ilustrações, pessoal, elas nos ajudam a compreender melhor o texto, a explorar, elas nos ajudam a recontar, a criar, a interpretar. As imagens e as ilustrações fazem parte da composição de um texto, seja ele literário ou não, seja ele infantil ou adulto, ou uma simples mensagem que chamamos comuns e fáceis de ver no nosso dia a dia. Então é muito importante a exploração dessas imagens e dessas ilustrações. Então as imagens e as ilustrações elas nos ajudam nessa compreensão, nessa interpretação desses textos, né? E agora, pessoal, nós vamos ter a oportunidade de observar uma tirinha. Essa tirinha, ela vai também trazer um texto verbal, ou seja, escrito, que nós poderemos ler juntos, e também vai nos trazer imagens que são referentes, e nós iremos perceber a relação que existe entre os textos literários, os textos verbais e as imagens. Já compartilho aqui com vocês. A tirinha diz assim pra gente, né? Ela diz, tem dois personagens conversando, e ele diz assim, meu pai tem 800 cabeças de gado. E aí o outro colega que está do lado, ele pergunta para ele, e o seu? Aí o colega responde, o meu pai, ele só tem um boi, mas ele está inteirinho. O que vocês acham que aconteceu aí nessa tirinha, pessoal? Será que a compreensão, será que a fala dos personagens estão interligadas umas com as outras? Percebam que um personagem diz que o pai tem 800 cabeças de gado. É a forma de se expressar, né? 800 gados, mas aí a forma de cabeças de gado, o outro personagem entendeu que o boi não estava completo, estava apenas pela metade, né? Aí ele diz, o meu pai, ele só tem um, mas ele está inteirinho. Então vejam aí a imagem, vamos analisar juntos a cena onde os personagens estão inseridos, onde eles estão conversando, tá? E através da observação dessa imagem, nós podemos perceber outras coisas que estão no cenário, podemos fazer a interpretação dessa tirinha. Vamos juntos interpretar e analisar alguns elementos da tirinha? Compartilho aqui com vocês. Aparece aí pra gente. Diz assim, qual o gênero textual que apareceu pra gente? Foi uma carta, uma receita, uma fábula ou uma tirinha? Claramente podemos perceber que é uma tirinha, é uma historinha contada em partes, né? Número 2, onde acontece a cena em que Chico Bento, que é o nome de um dos personagens, está? Será que acontece na esquina de uma rua?
Esse cenário que eles apareceram parece a esquina de uma rua, dentro de uma casa, numa pracinha ou em um sítio. Também podemos perceber através da fala deles, né? Através da vegetação que tem ao redor, que é um sítio, que acontece a fala, a conversa deles. Não tem a presença de casa, não tem a presença de rua e também não tem a presença de pracinhas. E o 3 diz assim: o animal que está na questão do diálogo é o... Qual animal eles estão falando? Que animal eles estão conversando? Eles estão conversando sobre um macaco, sobre um boi ou sobre um cavalo? E aí nós também percebemos quando eles dizem, né? O meu pai tem 800 cabeças de gado. O gado é o boi, né, pessoal? Então eles estão falando sobre o boi, o animal, o boi. Então, é através das imagens, da interpretação, pessoal, que nós podemos ampliar os nossos conhecimentos em língua portuguesa. Ampliar os nossos conhecimentos de textos verbais e não verbais, de textos literários e não literários. Então, é muito importante que nós possamos fazer essa relação do texto que está sendo lido com as imagens e as ilustrações que compõem o texto. E eu já compartilho uma outra situação aqui com vocês também. Próxima tirinha que nós vamos analisarmos diz assim: é um absurdo, diz o menino, né, para a professora. Analisem a imagem. É um absurdo, tirei nota menor que o Zé Lelé. Aí a professora diz: mas por que é absurdo? Aí ele, tá aí com a prova na mão e ele diz: Ara, ele quer dizer hora, né? É a tonalidade da voz dele que ele diz: Ara, eu colei dele. Eu devia receber a mesma nota. E aí a professora fica observando. Nós podemos ver através dessa imagem que nós temos aí uma criança que está indignada porque ele tirou uma nota menor do que a do colega. Quando a professora pergunta para ele por que ele acha um absurdo, ele diz que colou, ou seja, ele filou junto da prova do colega, então ele deveria tirar a mesma nota. E aí a professora o observa, né? E aí vamos fazer a interpretação dessa questão aí, pessoal, dessa tirinha que nós acabamos de observar e lermos juntos. E já diz assim: a tirinha inicia-se com Chico Bento tendo que resolver um problema. Qual é o problema que Chico Bento quer resolver com a professora? Pensem direitinho. Analisamos a imagem, toda a situação. Ele quer resolver o problema que ele tirou uma nota baixa, não é isso? Já pergunta pra gente, no primeiro quadro, qual é o sentimento de Chico Bento? O personagem, o menino, o que é que vocês acham que ele está? Feliz, desapontado, irritado? Claramente também podemos perceber, né, quando ele chega com a prova na mão, que ele está irritado, ele está indignado. Chico Bento... Quem é o outro personagem que aparece no texto? Além do Chico Bento, quem é que aparece no texto? Ele diz lá o nome do personagem, né? Quando nós vimos a tirinha, ele diz o Zé Lelé. Então, o outro personagem é o Zé Lelé e também a professora, que aparece também nesse contexto. Onde acontece a cena que Chico Bento está? Podemos perceber também que é uma sala de aula. E por fim pergunta: o direito reclamado por Chico Bento está certo e por quê? Vocês acham que Chico Bento está certo ao reivindicar uma nota baixa que ele colou do colega dele? Na minha opinião, não, ele não está certo, não é correto colar, né? Temos que fazer nossas avaliações com os nossos próprios méritos. E aí vocês podem justificar as respostas de vocês. Na aula de hoje, pessoal, nós estamos ampliando os nossos conhecimentos sobre a importância da relação de imagens e ilustrações dentro de um contexto que estamos lendo, dentro de textos, de tirinhas e receitas. E é muito importante que nós podemos ampliar os nossos conhecimentos sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!